Bem-vindo, bem-vinda! Nós estamos agora abrindo esse momento, mais uma videoaula desta série, não é, de formação sobre os cadernos do concílio, não é? Uma formação específica, promovendo aqui na igreja, no Brasil, né, a nossa reflexão, o nosso compromisso, a nossa espiritualidade, em vistas do jubileu de 2025, mas retomando os grandes temas, né, que o Concílio Vaticano II trouxe e está aí animando a vida eclesial. Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez a você para essa videoaula. Bom, o tema de hoje é o Cadernos do Concílio número 3, a partir do subsídio sobre a tradição, né? Eu recomendo já desde agora que você tenha em mãos, né, na edição da CNBB, esse caderno número 3 sobre a tradição, do qual a gente vai tomar alguns destaques, conteúdos, né, mas nada substitui a tua leitura. Seria muito interessante que você, seu grupo, sua equipe pastoral, seu movimento tirasse um tempinho para fazer a leitura direta, com olho no texto, né, que é mais ou menos o que vamos apresentar aqui como aperitivo. E falando da tradição, eu gostaria de começar explicando que a gente não fala na igreja da tradição com o mesmo sentido que a gente fala em outros discursos. Por exemplo, quando eu vou a Minas Gerais, eu gosto muito da tradição mineira, da boa mesa, da culinária. Ou você pode dizer assim, mas ali na minha cidade tem um centro de tradição gaúcha. Então, muitas vezes, a gente fala de tradição nesse sentido amplo, um folclore, um acervo histórico, um cancioneiro com as músicas da região, não é? Mas quando a gente fala na igreja de tradição, tem outra origem em um outro sentido. Vamos prestar atenção aqui que a gente vai explicar direitinho. Eu vou dar um exemplo que acho que esclarece bastante. Eu vou pegar do Evangelho de Lucas, o capítulo 22, ali onde está a instituição da Eucaristia. Eu vou tomar esse exemplo e já vamos ver em seguida o que tradição é, a partir desse exemplo, que é como a igreja compreende. Aqui em Lucas 22, o evangelista, Lucas, é claro, diz assim, não é? Que estando à mesa com seus discípulos, naquela ceia, Jesus tomou o cálice, Jesus tomou o pão, disse as palavras que nós conhecemos, isto é o meu corpo dado por vós, este é o cálice da nova aliança, meu sangue derramado por vós, e Jesus diz aquela frase, não é? Fazei isto em memória de mim, celebrem esta ceia em memória de mim, para lembrar do que eu fiz, vivi e ensinei, né? De modo que a gente, desde então, celebra, da época dos apóstolos até hoje, a ceia do Senhor, Eucaristia, sacramento de comunhão, não é? Agora eu pergunto para você, isso é palavra de Deus? É comunicação de Deus por Jesus e os apóstolos até nós? É. Mas eu vou fazer outra perguntinha. Quando está aqui, na palavra escrita, tomai e comei, tomai e bebei e fazei em memória de mim, eu vou fazer uma pergunta. A palavra de Deus está só na letra, na escrita, na redação, quando você abre o texto e lê, ou a palavra de Deus, esta mesma palavra, está também ao longo da história, desde a época dos apóstolos, toda vez que a comunidade se reúne e faz o que está escrito, põe pão e vinho na mesa, se encontra em nome de Jesus, faz memória da Páscoa, comunga do pão, comunga do cálice. Olha que pergunta interessante. É para pensar juntos, viu? Então, a palavra de Deus, na verdade, está tanto no texto, na redação, como também no vivido da comunidade. Isso que é importante a gente entender. Nós, da Igreja Católica, entendemos assim, a palavra de Deus não se reduz, não acaba no texto, na letra escrita. Ela está antes na comunidade que vive. Por exemplo, Lucas mesmo.
Lucas mesmo não era um apóstolo, não esteve no cenáculo no dia em que Jesus instituiu a Eucaristia. Então, houve uma transmissão dessa palavra para Lucas. Lucas aprendeu de Paulo, que também não estava lá, que aprendeu dos apóstolos, dos 12, que estavam no cenáculo. Essa transmissão da palavra de Deus na vivência da comunidade acontece antes do texto ser escrito. Ou seja, existe uma transmissão da palavra de Deus pelos apóstolos. Paulo recebeu, transmitiu a Lucas, Lucas investigou as fontes e finalmente escreveu. Então, o que nós entendemos por tradição? E agora a gente responde aquela pergunta que eu fiz no início. A gente entende por tradição com o T maiúsculo, não é? A palavra de Deus, a mesma que está na Escritura, porém não marcada pela letra, pela redação, e sim pela vivência da comunidade. A comunidade vive a palavra de Deus, celebra, escuta, transmite. É o querigma, é a grande tradição, a gente diz, apostólica. Depois, isso que é vivido se verifica também no texto, de modo que nós católicos entendemos assim, como está no Concílio Vaticano II, no documento sobre a palavra, Dei Verbum, palavra de Deus, que a palavra de Deus revelada em Jesus e transmitida desde então pelo testemunho dos apóstolos, ela se encontra inteira na tradição e na Escritura. Então, a palavra de Deus está ali, no texto da Bíblia, mas está também no vivido da comunidade. Quando a gente lê, tomai, comei, fazei em memória de mim, é a palavra de Deus, está aqui, Lucas 22. Mas também quando a comunidade vive, pratica a Eucaristia, é a mesma palavra de Deus. Ou seja, chamamos de tradição, com T maiúsculo, não é? A palavra viva de Deus, na comunidade cristã, desde o testemunho dos apóstolos, que se mantém em continuidade, de modo que ali a palavra de Deus está na experiência, na escuta, na interpretação. E isso acontece na liturgia, no ensino da patrística, os grandes autores do início da igreja, não é? No magistério que vai interpretar, traduzir em pastoral, em missão, a Bíblia, de modo que a própria Bíblia escrita dá testemunho de que a palavra de Deus não termina na redação, mas continua e às vezes chega até antes do texto pela comunidade. Eu trago aqui alguns testemunhos da Bíblia para a gente concluindo esse momento, em que a própria Bíblia, no seu texto, ou seja, a Escritura, fala de que a tradição, a palavra de Deus, se mantém na comunidade, não só na redação, mas nas vivências. Por exemplo, em Lucas capítulo 24, quando Jesus encontra os discípulos de Emaús, diz o texto que Jesus os encontrou no caminho e explicou as Escrituras, começando por Moisés, ou seja, a lei, depois os profetas e outros escritos. Mas Lucas não diz o que Jesus explicou. Diz que ele comentou as Escrituras no caminho com os 2 discípulos de Emaús. Aí está a palavra viva, escutada, a igreja no caminho. Porém, onde que a gente verifica o que Jesus teria dito a eles? No conjunto do Novo Testamento. Todo o testemunho dos apóstolos de que Jesus é o Senhor, o Messias, o Redentor, que a gente encontra no Novo Testamento, digamos assim, amplia, detalha o que Jesus disse para os discípulos de Emaús. Como é que a gente sabe disso? Porque Lucas fala que os discípulos de Emaús voltaram a Jerusalém e contaram a experiência que tiveram com Jesus. Então veja, a palavra de Deus está no caminho, nas relações, na comunhão, na celebração, na memória viva da igreja. E depois vai se cristalizar na redação do livro que a gente chama a palavra de Deus escrita, não é? O próprio São Paulo, na segunda carta a Timóteo, diz uma coisa também interessante, para Timóteo, melhor, diz assim, tu, pois, né, falando para o Timóteo, fortalece o carisma que Deus te confiou em Jesus, fortalece a graça, o carisma, a vocação de Timóteo. E Paulo continua,
E o que tu ouviste de mim, que foi confirmado por outras testemunhas, transmite a outras pessoas que, por sua vez, transmitem também a outros. Olha que interessante como a palavra de Deus é dinâmica. Paulo diz, Timóteo, eu falei para ti, a partir de quem que Paulo fala? Gente, olha que coisa interessante. Notem que Paulo se insere na comunidade, não prega o evangelho à parte, separado dos 12, não funda uma outra igreja, não parte do litígio, o de vaidades, não. Paulo foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco, o mesmo Jesus que chamou os outros apóstolos. Então, Paulo teve uma experiência pessoal de Jesus, sim, do mesmo Jesus que os outros apóstolos, mas Paulo não tomou isso como vantagem ou vaidade. Ele entendeu que aquele era o Jesus dos apóstolos e, portanto, ele foi até os outros apóstolos. Ou seja, a igreja, queridos, cuida da palavra de Deus que é transmitida desde os apóstolos, mas a igreja e a palavra que ela cuida é mais ampla, vai além da minha experiência de igreja. Então, Paulo teve uma experiência pessoal de Jesus, mas ele quis encontrar os apóstolos que transmitiram a ele tudo o que Jesus revelou em 3 anos de discipulado. Aí Paulo, que não fazia parte originalmente dos 12, já é uma vocação posterior, transmite o querigma, o grande anúncio da salvação do Messias Jesus para Timóteo. E diz assim, Timóteo, tu também, o que eu te falei em presença de testemunhas, olha que interessante, a comunhão, as testemunhas, aqueles que na comunhão da igreja confirmam a palavra, confirmam, portanto, a tradição, né? Transmite a outros que, por sua vez, cuidem de continuar adiante. É daí que vem a palavra tradição. Não é, portanto, como a gente usa, um acervo de museu, um depósito de coisas passadas. Também não é tradição como um mero costume ou folclore. É tradição com T maiúsculo, do latim tradere. Olha que bonito. O latim dizia tradere, que a gente entende hoje em português, tradere, no latim mais comum, trader, e no português, trazer. Olha que interessante, tradição vem de trazer. Trazer uma coisa bonita, nova, original, da geração que foi para a geração que vem. Sabe, trazer para a nova geração algo que é sempre bom, que é sempre válido. Por isso a tradição não fica no passado, mas fica na comunicação de uma geração para outra. Como aqui, tomai e bebei, tomai e comei, olha como a gente hoje celebra. A tradição foi passada no vivido da comunidade. A liturgia está aí, mesmo que o texto bíblico não diga em detalhe como que se celebrava. O altar ao centro, a comunidade ao redor, o pão era partido, era um cálice, se rezava voltado para o Oriente, no Pai Nosso. Isso não está detalhado na Bíblia, na palavra escrita, mas está na memória e na liturgia viva da igreja desde aquela época. Um exemplo bonito para entender, por exemplo, eu que sou nascido em Santa Catarina e parte da família italiana, nós temos uma receita muito famosa da polenta da vovó. O último que fez essa polenta foi o meu pai e gravou um vídeo e hoje eu vou aprender a fazer como ele. Veja, a polenta era da vovó, é uma tradição, mas a gente não come a polenta velha, estragada e mofa da vovó, que já foi para o céu. Cada vez que nós fazemos, vivemos, experimentamos, é nova. Então a receita é antiga, mas a experiência é sempre nova. Assim é a palavra de Deus na grande tradição da igreja. Ela vai lá até os apóstolos, a nascente, quando receberam de Jesus. Jesus nunca escreveu. O pouco que escreveu no chão se apagou, lembra? Na discussão com os fariseus. Mas os apóstolos ouviram. Jesus trouxe a eles a sua palavra. Trazer a palavra de Deus a cada nova geração é o sentido de tradição viva, continuada. Por isso a tradição se abre ao futuro. Não é um catálogo de coisas passadas.
Como disse Jesus, a pessoa versada nas coisas de Deus tira do baú o que é novo e o que é antigo, de modo que sempre se apresenta aos demais, não é? Também Jesus deixou uma palavra na memória dos apóstolos, além do que está escrito, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se diz que Jesus ressuscitado apareceu no cenáculo, tomou refeição, comeu com os apóstolos e os instruiu. Tomou um grande tempo para instruir os apóstolos e em seguida subiu aos céus. É um detalhe, mas veja, Atos capítulo 1 diz que Jesus instruiu. Instruir é didaqué, de onde vem didática. Olha que bonito, Jesus é mestre. O que ele teria dito para os apóstolos naquela refeição antes de ascender aos céus? Não está escrito em detalhe ali naquele momento. Porém, você pode ouvir o que Jesus disse no ensino dos apóstolos ao longo do Novo Testamento, nas catequeses da Igreja Antiga, como, por exemplo, Policarpo, não é? Irineu de Lyon, que eram grandes pais da igreja, os primeiros mestres e bispos, que conheceram a geração logo depois dos apóstolos e que usavam o mesmo grego do Novo Testamento para suas homilias. Isso já é parte da palavra de Deus na tradição. O discurso apostólico, as primeiras catequeses, a forma de celebrar. Com esses exemplos que eu dei, que eu não inventei, mas estão aí na Bíblia, na história da igreja, desde a época dos apóstolos, nós compreendemos o que é tradição, no modo que a igreja entende. Ou seja, não é um folclore, não são as tradições locais ou costumes, ou devoções, não é? Ou apenas algo do passado. Tradição, com o T maiúsculo, se entende a palavra de Deus, que além de estar escrita na redação da Bíblia, a palavra escrita, é trazida de uma geração para outra, é transmitida, é comunicada e sempre reinterpretada. Assim a gente aprende um pouco mais, não é? Cada dia. Na próxima videoaula, eu espero você mais uma vez para a gente continuar esse assunto, aproveitando essa formação Cadernos, não é, do Concílio, volume 3. Até lá, te espero!